À medida que o óleo escorre, o vapor inflamável é incendiado pelas faíscas no casco retorcido, o fogo irrompe e começa a se espalhar. Durante a década de 1960, à medida que a demanda por petróleo crescia na Europa, a indústria petrolífera percebeu que seria mais econômico transportar petróleo do Oriente Médio para a Europa usando navios petroleiros de grande porte, conhecidos como superpetroleiros. Esses novos superpetroleiros eram tão grandes que a maioria dos portos antigos no Oceano Atlântico, no Mar do Norte e no Canal da Mancha não conseguiria acomodá-los. Então, as companhias petrolíferas propuseram um novo terminal de petróleo capaz de receber esses novos superpetroleiros. Esse novo terminal serviria como um depósito para o petróleo vindo do Oriente Médio e, em seguida, seria enviado para as refinarias europeias usando navios menores. Os embarques de petróleo usavam o Canal de Suez pela rota mais curta do Oriente Médio à Europa, mas eram limitados pelo tamanho dos navios permitido no canal. Na época, os superpetroleiros tinham que usar rotas mais caras e longas. Passando pelo Cabo da Boa Esperança, a viagem ao redor do extremo sul da África levava 16 dias a mais, acrescentando 7.700 quilômetros de percurso e aumentando o custo total da viagem em até $20.000, o equivalente a $155.000 em 2020. Com o fechamento do Canal de Suez em 1969, por causa da Guerra dos 6 Dias entre Israel e os Estados Árabes, todos os navios tiveram que tomar a rota mais longa. Os superpetroleiros transportavam mais carga, tornando-se mais econômicos e atraentes para uso, e assim o superpetroleiro foi adotado, junto com a ideia de um novo terminal para acomodá-los. Em 1966, a Gulf Oil Corporation identificou a Ilha Woody, na ilha Bantry Bay, como o local mais adequado para o novo terminal. A Ilha Woody oferecia uma ancoragem longa, abrigada e em águas profundas, e a localização ficava longe de qualquer grande centro populacional ou rotas de navegação. A construção começou em 1967 e o terminal foi concluído em 1969. A instalação em terra possuía um parque de tanques, incluindo 2 para lastro, usados principalmente para receber e tratar o lastro sujo e a água de lavagem dos petroleiros. Outros 15 tanques de armazenamento com capacidade total de 1,3 milhão de toneladas de óleo foram destinados ao diesel, petróleo bruto e combustível bunker, usados para embarcações marítimas. A 396 metros da instalação em terra ficava o pier offshore, com 488 metros de comprimento. O pier foi erguido sobre 22 estacas conhecidas como golfinhos, para permitir que superpetroleiros atracassem e carregassem ou descarregassem cargas. A extremidade oeste do pier era chamada de Golfinho 1, que estava fechada, e a extremidade leste era chamada de Golfinho 22. O Golfinho 22 abrigava uma cabine de segurança, uma cabine telefônica pública, e era usado como área de entrada e saída para pessoas e tripulação entre o continente e a instalação em terra ou terminal na ilha. Quando foi inaugurado, o pier era acessível por uma ponte a partir da ilha. Depois ela foi removida e os trabalhadores precisavam pegar um barco para ir e voltar do pier. Em 1968, o navio petroleiro Universe Island entrou em serviço para a Gulf Oil Corporation. Com uma capacidade de 312 mil toneladas, esse era o maior navio do mundo na época, transportando petróleo do Kuwait para a ilha Woody. Foi o primeiro de 6 superpetroleiros encomendados pela empresa. Um superpetroleiro chegava à Baía de Bantry a cada 10 dias, e então 3 navios menores faziam a distribuição do petróleo bruto para as refinarias no país de Gales, Dinamarca, Holanda e Espanha. O terminal foi muito bem sucedido nos primeiros 5 anos de operação. No dia 10 de junho de 1975, o Canal de Suez foi reaberto e a rota ao redor da África voltou a ser a opção mais cara. Junto com o atraso e o custo de transferir o petróleo para navios menores, os superpetroleiros começaram a parecer menos atraentes economicamente. Uma recessão e o aumento nos preços do petróleo levaram as indústrias a implementar um novo sistema chamado Just-in-Time, para reduzir o tempo de armazenamento de produtos e melhorar o fluxo de caixa. Isso reduziu a demanda no terminal da Ilha Woody.
No final da década de 1970, a empresa local de operações do Golfo, Terminais de Petróleo Gulf Oil Ilha, lutava para manter a viabilidade do terminal. A empresa foi forçada a tomar uma série de medidas de redução de custos para consolidar a operação e cortar os custos desnecessários. O sistema de combate a incêndio no terminal e no pier offshore passou por 3 modificações para rebaixar o sistema. O primeiro rebaixamento, em 1970, foi decidir não manter as tubulações principais de incêndio sempre pressurizadas. O despachante na sala de controle localizada no terminal ativaria o sistema em caso de emergência. Em seguida, eles removeram o acionamento automático no sistema de espuma pré-misturada no cais. Novamente, o sistema seria operado remotamente. Então, em 1971, eles removeram o botão de controle remoto na sala de controle, que acionava a espuma na plataforma central. O petroleiro Motor Vessel Betelgeuse tinha uma capacidade de 121.400 toneladas de óleo. Ele foi construído em 1968 em Saint-Nazaire, França, e pertencia à Total Oil SA, uma empresa francesa de energia e petróleo. Ao contrário de outros grandes petroleiros, o Betelgeuse não estava equipado com um loadicator ou calculadora de estresse usados para calcular as tensões e forças de flexão. A atuação sobre a estrutura do navio durante o carregamento ou lastreamento é semelhante ao carregamento, mas em vez de carga, o navio carrega ou descarrega água para estabilizá-lo. O loadicator permitiria ao comandante e imediato planejar rapidamente as operações de carga e lastreamento, garantindo a estabilidade do navio dentro dos limites de segurança. Muitos navios que transportam óleo instalam um sistema de gás inerte. A maioria dos gases associados ao óleo ou combustíveis é inflamável. Um sistema de gás inerte é usado para bombear gás inerte ou não reativo, como nitrogênio ou dióxido de carbono, para dentro de um tanque vazio ou espaço confinado. Isso expulsa qualquer gás inflamável que possa pegar fogo ou causar uma explosão, mas o Betelgeuse não tinha um sistema de gás inerte. Essas medidas de segurança não eram uma exigência na época, e a Total não investiu nelas. Em 1977, o Betelgeuse foi colocado em doca seca. Durante uma inspeção especial em Singapura, os inspetores recomendaram a substituição das partes corroídas. Algumas chapas metálicas do convés que reforçam áreas propensas a dobrar e empenar sob carga e partes do lastro permanente, tanques e ânodos de sacrifício. Os ânodos de sacrifício são usados para proteger estruturas metálicas, atraindo a corrosão para o ânodo e prolongando a vida útil do metal. Eles protegem todos os navios, que têm ânodos de sacrifício e precisam trocá-los com frequência. A última sugestão foi revestir os tanques de lastro permanente com um revestimento protetor. A Total rejeitou todas as recomendações porque estava considerando vender e não queria assumir o custo. No dia 24 de novembro de 1978, o Betelgeuse deixa o porto saudita de Ras Tanura, no Golfo Pérsico, com destino a Lexus, Portugal, transportando uma carga completa de 74.000 toneladas métricas de petróleo bruto pesado árabe e 40.000 toneladas métricas de petróleo bruto leve árabe. O Betelgeuse planeja fazer sua primeira parada em Sines, ao sul de Lisboa, para aliviar o navio. Mas o tempo está tão ruim que não pode entrar no porto, então segue para Lexus. Mas um navio afundou na entrada do porto e, por isso, é orientado a seguir para a Ilha Woody. O Betelgeuse parte para a Baía de Bantry no dia 30 de dezembro e enfrenta mau tempo no Golfo da Biscaia. Durante o trajeto, informa vazamento de óleo e é orientado a ir para Brest, França, em velocidade reduzida. Felizmente, a tripulação encontra o vazamento e o repara. Então, o Betelgeuse continua seu curso para a Ilha Woody. No dia 4 de janeiro de 1979, o Betelgeuse chega à Baía de Bantry. Ela precisa esperar para atracar, porque sua embarcação irmã, o navio motorizado Cachape, chegou alguns dias antes e essa é a última viagem do Cachape. Ela foi vendida para sucata e vai para Taiwan para ser desmontada no sábado, dia 6 de janeiro. Às 2 horas, o Betelgeuse completa a atracação no cais offshore, em cerca de 30 metros de profundidade. O oficial de controle de poluição preenche a lista de verificação de segurança da Gulf Oil na embarcação, exigida antes do descarregamento. Às 23 horas e 15,
o Betelgeuse começa a descarregar suas 114 mil toneladas métricas de petróleo bruto, o que deve levar 36 horas. No domingo, 7 de janeiro, parte da tripulação vai até Bantry Town e espera voltar antes da meia-noite. Durante o dia, 2 inspetores, representando 2 possíveis compradores diferentes do Betelgeuse, visitam o navio para avaliar suas condições. Às 18h, o Betelgeuse conclui a descarga do petróleo bruto pesado árabe e prepara as 40 mil toneladas métricas restantes de petróleo bruto leve árabe. Às 18h35, o navio começa o lastreamento, ou seja, o enchimento de alguns dos tanques centrais de lastro com água, para compensar o peso da carga descarregada e ajudar a estabilizar o navio. Os inspetores deixam a embarcação e retornam ao continente, e a tripulação volta de sua viagem a Bantry. A bordo do Betelgeuse estão 41 tripulantes, a esposa do padeiro, um prático do porto e o inspetor de carga. À noite, às 20 horas, os funcionários da Gulf Oil começam seu turno noturno, 5 no terminal e 6 no cais. O despachante, John Connolly, dirige-se ao seu posto na sala de controle do terminal. A sala de controle tem uma visão irrestrita do cais bem iluminado e do petroleiro. Então, Connolly pode ver facilmente toda essa atividade no cais. Às 23 horas, a tripulação percebe que o trim e a inclinação da embarcação ainda não são suficientes, então eles discutem sobre o lastro. O Betelgeuse não possui um loadicator para ajudar o comandante e o imediato a calcular com precisão o estresse e a distribuição da carga ou do lastro na embarcação. Às 23h30, a tripulação adiciona lastro aos tanques de lastro permanentes ou dedicados para corrigir o trim e a inclinação do petroleiro. Eles não sabem o quão corroídos estão, na verdade, os tanques de lastro permanentes da embarcação. À medida que o tanque central e o tanque de lastro permanente se enchem de água, o peso se desloca e se concentra no centro do navio, e a embarcação começa a afundar no meio. A tensão aumenta no meio do navio, e as chapas do convés e do casco, muito corroídas, começam a ceder. O casco se rompe, expondo fios elétricos energizados. O óleo começa a vazar dos tanques de armazenamento rompidos porque o Betelgeuse não está equipado com um sistema de gás inerte. Faíscas dos cabos elétricos cortados inflamam vapores inflamáveis que escapam do óleo derramando dos tanques rompidos. Quando a parte traseira da embarcação se parte, um pequeno incêndio surge do centro do navio. Às 00h31, grandes quantidades de óleo derramam de ambos os lados da embarcação e se inflamam por volta das 00h40. Fumaça densa toma a plataforma central, fazendo a equipe do cais correr para se proteger. Como Connolly controla o sistema principal de combate a incêndio na sala de controle, a equipe do cais não tem acesso a água e espuma para apagar o fogo. Pelo rádio, a equipe em terra ouve os pedidos pelos barcos de resgate e para que os hidrantes sejam ligados. Eles ligam para a sala de controle, mas não obtêm resposta. O despachante, John Connolly, saiu da sala de controle pouco antes das 00h45 após as primeiras faíscas. Connolly vê as chamas. Quando ele retorna à sala de controle, ativa imediatamente as bombas de incêndio para operar o equipamento de combate ao fogo no cais. Ele tenta fechar as válvulas de bloqueio de emergência para cortar o fornecimento de óleo do navio ao cais, mas o interruptor de emergência falha. Ele liga para o gerente de operações da Gulf Oil para relatar a emergência e então faz um chamado de rádio para o barco de resgate, o Don Mark, para buscar os homens presos no cais. O chamado de rádio é ouvido por barcos próximos, o Snave e o Bilbour, que respondem rapidamente à emergência. Connolly também convoca os operadores de bomba da usina para irem ao cais e ajudarem como puderem. Na empolgação, Connolly esquece de tocar a sirene, tanto no prédio da Gulf Oil quanto no cais. Na delegacia de polícia de Bantry, os guardas irlandeses são alertados sobre a emergência e veem o incêndio do próprio prédio. O policial de plantão tenta ligar para a sala de controle da Gulf Oil, mas as linhas estão ocupadas. Às 00h50, ocorre uma série de pequenas explosões nos tanques de lastro permanentes de bombordo e estibordo. O agente ambiental no cais começa a implorar para Connolly pelo rádio para apressar o barco de resgate. Connolly o tranquiliza dizendo que o barco de resgate está a caminho para buscá-los.
Tripulantes do Betelgeuse descem apressados pela passarela e correm ao Dolphin 22 na extremidade leste do cais, esperando ser resgatados. O prático avisa Connolly que está no convés de popa do petroleiro com 4 tripulantes, que estão pulando na água. O operador de bombas vê o fogo atravessando o centro do Betelgeuse, mas não há fogo no cais. Há fogo na água abaixo do cais, mas ainda não atingiu a passarela, nem o Golfinho 22. Connolly faz várias chamadas de rádio adicionais. Ele chama a chefe dos Correios para pedir ajuda extra e aciona o rebocador Bantry Bay de plantão para ajudar. O rebocador Bantry Bay está a 20 minutos do Betelgeuse e parte imediatamente após o contato por rádio. O Don Mark só consegue sair do cais Ascon, em frente ao cais Dolphin 22 às 00h51 e está a cerca de 5 minutos de distância. Às 00h54, o incêndio ganha força, com chamas subindo mais de 60 metros no céu acima da plataforma central. O incêndio alcança o cais a leste da plataforma central e envolve o navio da meia-nau até a popa. As chamas se espalham pela água em direção à costa da ilha. O Denmark chega ao cais Dolphin 22 às 00h58, com o Snave chegando 4 minutos depois, mas o barco de resgate já está atrasado demais. Ele não consegue se aproximar o suficiente. Com o óleo queimando sobre a água e o calor intenso das chamas, ambos os barcos estão impotentes para salvar as vidas daqueles presos no cais. Em Bantry, a Garda alerta seu superintendente, que imediatamente coloca o plano de acidentes graves em operação. O oficial dos bombeiros é avisado e a sirene de incêndio de Bantry é acionada. Os serviços de bombeiros de Dunmanway e Skibbereen, dos condados vizinhos, também são alertados. Às 01h06, um estrondo seguido de um barulho de rachadura é ouvido vindo do Betelgeuse, seguido por uma explosão massiva dos tanques de lastros centrais. A força da explosão parte o casco do navio-tanque e os homens no cais são lançados na água. A carga de óleo ainda a bordo se inflama e o fogo atinge uma altura de mais de 90 metros, com temperaturas que ultrapassam 1000 graus Celsius. A explosão é tão forte que destroços do navio e da estrutura de óleo chegam ao Vale de Mila, mais de 10 quilômetros distante. Um grande estilhaço da embarcação, do tamanho de um carro, quase atingiu um dos tanques de armazenamento de óleo no parque. O som das explosões pode ser ouvido em quase toda a região oeste de Cork e a até 56 quilômetros de distância. No West Lodge Hotel em Bantry, o baile de domingo à noite no salão principal é interrompido pelo chão tremendo do lado de fora. As chamas iluminam o céu noturno de inverno acima de Bantry. Na ilha Wight, 14 famílias que vivem na ilha correm para seus barcos para fugir para o continente. Eles descrevem a cena como Pompeia, com chamas subindo 40 metros no céu e estilhaços caindo sobre os currais de gado, com o campo iluminado como se fosse meio da tarde. Os trabalhadores do petróleo do Golfo tentam ajudar, mas o caminhão de bombeiros não liga. Eles têm problemas semelhantes com os hidrantes e mangueiras de incêndio e não possuem aparelhos de respiração nem roupas de proteção. O rebocador Bantry Bay chega ao cais às 01h10. O capitão tenta afastar o Betelgeuse do cais, mas o mecanismo de liberação rápida está travado e o navio não pode ser liberado. Os bombeiros de Bantry, Skibbereen e Dunmanway, do condado vizinho, conseguem chegar à ilha em pequenos barcos de balsa. O corpo de bombeiros de Bantry descobre que 2 Land Rovers e o caminhão de bombeiros do terminal não funcionam. Depois, um caminhão com equipamentos de combate a incêndio do cais Ascon para o parque de tanques quebra. Os bombeiros não conseguem se aproximar da embarcação em chamas, o cais de concreto desmorona no mar. Os bombeiros e os funcionários do terminal de petróleo Gulf decidem concentrar seus esforços em evitar que o fogo se espalhe para o parque de tanques e em conter o vazamento de óleo. Cerca de 12 horas após a explosão, por volta das 13h, o Betelgeuse afunda em seu cais a 30 metros de profundidade, deixando a proa sobressaindo acima da linha d'água. Isso apaga o incêndio principal e os bombeiros apagam a última chama por volta das 20 horas no domingo à noite. Socorristas não conseguem se aproximar dos destroços devido a uma nuvem de gás tóxico e inflamável ao redor da embarcação, que pode pegar fogo sem aviso.
demora 2 semanas para a nuvem mortal se dissipar antes que possam recuperar os corpos e bombear o restante do petróleo bruto. No total, 51 pessoas morreram. 41 tripulantes do Betelgeuse, a esposa de Baker, o piloto irlandês, um inspetor de carga, 6 trabalhadores do cais da Gulf Oil e um mergulhador holandês que morreu durante as operações de salvamento. Apenas 27 corpos foram recuperados dos 51 que morreram. Os corpos recuperados estão enterrados no cemitério da igreja de São Finbar, com vista para o porto de Bantry. Uma empresa holandesa de salvamento, Al Smith Company, içou o Betelgeuse em 4 sessões. A proa foi rebocada para mar aberto, a 100 milhas da costa, e afundada. Isso atraiu protestos da comunidade pesqueira, então 2 sessões foram rebocadas para a Espanha para serem descartadas. A última seção foi desmontada localmente, mas só foi removida em julho de 1980. Os locais de pesca locais ficaram gravemente contaminados, e a limpeza só foi concluída em 1983. O custo do resgate, limpeza e indenização totalizou cerca de 120 milhões de dólares americanos, incluindo a compensação paga pela Total, que era dona do navio, a Gulf Oil. A maioria dos custos foi coberta por seguradoras, com reivindicações resolvidas fora dos tribunais. O governo irlandês nomeou um tribunal para investigar o incidente, que durou mais de 1 ano, e resultou em um relatório de 480 páginas. O relatório citou 3 fatores contribuintes. Primeiro, as más condições do Betelgeuse, de 11 anos. Segundo, as sequências incorretas de descarregamento e lastreamento combinadas com a falta de treinamento da tripulação. E, por fim, sistemas de combate a incêndio e resgate inadequados e mal mantidos, tanto na embarcação quanto no cais. O tribunal também criticou o governo por não adotar regulamentos que garantissem procedimentos adequados de segurança e emergência. A Gulf Oil nunca reabriu o terminal de Woody Island, e um estudo de viabilidade realizado em 1985 mostrou que ele não tinha mais nenhuma utilidade potencial no comércio internacional de petróleo. No ano seguinte, a Gulf Oil devolveu sua concessão do local ao governo irlandês, após realizar uma reforma limitada. O governo irlandês usou o terminal para armazenar sua reserva estratégica de petróleo.